Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Direto ao Ponto Entrevista. Eu sou Paulo Machado e hoje vou ter o prazer de conversar com a Aristeia Moraes Hall, que é expositora espírita, especialista em adoção, que vai ser o nosso tema de hoje, e ao lado do seu marido Alberto, criou o Monaci, Movimento Nacional das Crianças Inadotáveis. A gente vai conhecer um pouco mais sobre esse movimento, sobre como funciona o processo de adoção no país, sobre a relação entre família sanguínea e família espiritual sob a ótica do espiritismo e muitas outras coisas interessantíssimas. Eu tenho certeza que você vai adorar essa entrevista de hoje e eu queria então começar aqui dando as boas-vindas à Aristeia. Seja muito bem-vinda. Paulo, é um prazer estar aqui com você nesta noite e agradeço muito o convite e dou uma boa noite a todos os internautas. O prazer é todo nosso, Aristeia. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de te perguntar o que é... Não, antes de falar sobre o Monaci propriamente dito, eu queria entender um pouquinho como começou a sua relação com o tema da adoção. Como é que isso chegou à sua vida e como é que você se identificou com esse tema? Veja, eu comecei a estudar Direito na década de 90, né, e acabei trabalhando na vara da infância e da adolescência de Itajaí, e lá eu tive a oportunidade de implantar o Estatuto da Criança e Adolescente de 1990. Então, tive bastante contato com a implantação desse estatuto, que é uma lei muito importante do nosso país, e essa vinculação com a doutrina e com a legislação da criança despertou em nós esse carinho especial, né? E conhecendo sempre a Mansão do Caminho, que é uma instituição modelar de atendimento à criança, nós tivemos, então, essa grande oportunidade de nos vincularmos a essa causa maravilhosa, que é a causa da criança na nossa esfera, que é a Terra, né? Então, a educação desperta na nossa alma essa sensibilidade de querermos, desde sempre, já era a nossa expectativa a adoção, então. Que maravilha, o nosso querido Divaldo Franco, né, que é o criador, o fundador da Mansão do Caminho lá em Salvador, na Bahia, e é realmente um modelo, assim, quem não conhece, eu convido muito a conhecer o trabalho de Divaldo, que é uma coisa, assim, missionária, maravilhosa e muito inspiradora para todos nós, né. E aí, então, você começou, teve o Estatuto da Criança e do Adolescente, Itajaí, estudar Direito, trabalhando na vara, e do ponto de vista pessoal, você poderia compartilhar conosco, você tem filhos biológicos, tem filhos adotados, como é que foi a decisão de adotar? Como é que foi essa história? Então, nós retornamos, né, para a cidade de Curitiba em 1995 e tivemos a oportunidade de, continuando na atividade judicante, né, acabamos ingressando na Justiça do Trabalho e tivemos a oportunidade, então, tendo já 2 filhos biológicos, estruturada a família, porque você sabe que a adoção deve ser realmente uma decisão íntima, qualificada. Por quê? Porque a gestação do filho, eu sempre disse isso para os meus filhos do coração, porque todos os filhos são filhos do coração. É interessante quando a gente debate isso, né, com os pais do coração, né? Porque todo pai é pai do coração, mas os pais adotivos são pais pelo coração. Porque a gestação, Paulo, ocorre no coração. Então, é uma gestação ansiosa, é uma gestação esperada, é uma gestação a forceps, né? Que é a gestação mais difícil. Então, a gestação dos meus filhos do coração foi uma gestação assim, muito especial, de ambos, do Matheus e da Daniela. Mas nós já tínhamos o Lucas, que já estava com 17 anos de idade, e o André com 12, quando nós resolvemos, então, estávamos preparados para a chegada das nossas filhas. E nós tentamos, então, em Curitiba, a adoção de 4 meninas portadoras de HIV. Nós não sabíamos o que era uma criança portadora de HIV, né, porque você responde um questionário. Porque é interessante a gente ver que hoje existe, para evitar determinadas situações que existiam no passado, porque a adoção sempre foi uma caixa de Pandora, né? O que é a caixa de Pandora? Era uma caixinha de surpresa, a adoção. Então, para evitar esse tipo de situação, foi criado o Cadastro Nacional da Adoção.
mas ainda, vamos falar assim, ele não funciona da forma que deveria funcionar, né? Tudo no Brasil tem que ser muito aperfeiçoado, você entendeu? Tudo tem que ser melhorado. Tanto é assim que os grupos de adoção e a formação dos pretendentes de adoção deveria ser feito pelo judiciário, mas não é feito pelo judiciário, são feitos pelos grupos de adoção, certo? Mas os grupos de adoção, eles não são independentes da forma que deveriam ser. Eles são, como é que eu posso dizer? Eles prestam um numus público, eles prestam um serviço público e são, muitas vezes, manietados, eles são subjugados pelo Poder Judiciário. E esse Cadastro Nacional da Adoção, ele foi criado com qual objetivo? Ele foi criado com o objetivo seguinte, porque existem duas filas para adoção. A fila dos habilitados, que são os pais ou os pretendentes à adoção, porque não é só pai. Os pais, eu quero dizer, homem e mulher, pode ser só um homem, pode ser só uma mulher, pode ser casais homoafetivos, porque não há no cadastro do Estatuto da Criança e do Adolescente nenhuma regra que proíba que a adoção seja feita por esse grupo de pessoas, por um homem sozinho, por uma mulher sozinha, ou por duas pessoas do mesmo sexo. Tanto é assim que as últimas pesquisas que eu tive a oportunidade de ler, para você ter uma ideia, de casais homoafetivos, elas demonstram que os casais equilibrados, veja bem, não há nenhuma pesquisa que aponte que os filhos de casais homoafetivos têm um pior rendimento escolar, por exemplo. Você entendeu? Sim, porque é indiferente. Não existe. É indiferente, né? É indiferente. Até porque, pela questão biológica mesmo, de não poderem ter um filho, eu imagino que haja bastante, né? Pretendentes que sejam casais homoafetivos, porque biologicamente não conseguem conceber uma criança, então vão para o caminho da adoção. Há muito tempo atrás, eu já não me recordo mais do programa que eu assisti, porque a gente sempre está, assim, escutando o que o Divaldo tem a nos dizer a respeito dessas questões polêmicas, né, dessas questões muito atuais. E eu nunca, não me esqueço quando ele foi inquirido sobre essa questão da homoafetividade e a adoção por casais homoafetivos. Então, como eu me preocupava muito com essa questão, e sempre vinculado a essa questão, então o Divaldo foi questionado a respeito desse assunto. E ele respondeu da seguinte maneira. Quando ele pensava, ele ficou assim meio titubeante no assunto e disse que a Joana se aproximou dele. Olha que interessante, a Joana se aproximou e disse o seguinte: você tem algum preconceito? Perguntou para ele. Não, a Joana inquiriu Divaldo. Sim. A Joana inquiriu Divaldo. Porque ela disse o seguinte daí para ele, ela disse o seguinte, que se um casal homoafetivo tem a capacidade afetiva e amorosa de fazer o que os héteros não têm, por que você vai impedir? Também vejo dessa forma. Entendeu? Se os heterossexuais estão preocupados com outros assuntos e não se acham habilitados a essa forma de doação, porque eu tenho até foi um dos artigos, um dos textos que eu escrevi, não sei mais em qual revista foi publicado, não sei se foi no Mundo Espírita, não lembro mais em qual jornal que foi publicado, eu escrevi que a adoção é um gesto de amor. Sim. Essencialmente é um gesto de amor. Você entende? E o amor do seu aspecto mais profundo, intrínseco de você. Com certeza. Você entende? Porque é a tua doação total. Claro. Tanto é assim que no poema da gratidão que o Divaldo fala, ele fala sobre você embalar no seio o corpo de um filho alheio sem receio. É lindo, você né? Entende? Sim. Então, é linda. A adoção é um gesto, entendeu? De integração. E foi muito interessante quando eu mandei a notícia da adoção, e que o Divaldo me disse, não importa que eles sejam, ele disse assim para mim, que eu tenho essa carta guardada, óbvio, né? Que eles sejam espíritos do passado ou não. Porque você veja, nós evoluímos em grupos familiares. E a nossa
perspectiva é aumentar o nosso grupo familiar. Sim. Né? Mas quando a gente lembra aquele livro maravilhoso do Frederico Figner, Voltei, aquele livro maravilhoso, né, que eu recomendo que as pessoas leiam, que é um livro, é pequenininho ele, né, mas é um livro assim excepcional para a gente fazer a reflexão a respeito de como nós estamos vivenciando a doutrina espírita, que o Frederico Figner foi presidente da Federação Espírita, foi um empresário maravilhoso do Brasil, entendeu? E esse homem, quando ele chega na espiritualidade, que ele acha que ele ia chegar abafando lá, ele chega como um espíritozinho, né? A filha o recebe na espiritualidade. Ele foi recebido, claro, por Bezerra de Menezes, por espíritos luminares. Mas ele não vai lá para a cúpula da cidade espiritual que ele está. E ele fica naquela expectativa, né, que ele vai. E a filha fica, calma, pai, fica calmo, tal, né, acalmando ele. No final, ele vê que daqui a pouco ele vê que ele não tem luz própria. Que os outros brilhavam intensamente. Por quê? Porque tinha uma vibração espiritual acelerada e ele era aquele espírito ainda acelerado. E ele é destacado, então, para trabalhar com quem na espiritualidade? Com os espíritos que ele havia feito progredir nos trabalhos de desobsessão. Estavam lá tudo aguardando ele na espiritualidade. Você veja quem era o grupo dele de trabalho. Então, o nosso grupo de trabalho, gente, é esse aí. Sim. E nós achamos que, né? Então, temos medo de adotar? Não podemos ter, né, Paulo? É verdade. E você então tentou adotar 4 meninas tardiamente em Curitiba e não conseguiu. Tardiamente, portadoras de um problema, de um problema, né, de saúde. Veja, de um problema, gente, que não tem nada a ver. Hoje, o HIV, tá? As meninas não tinham nada. Eu posso dizer para vocês, porque se você for ver que uma criança portadora de HIV, uma criança e uma adolescente, quer dizer, eram 2 crianças e 2 praticamente adolescentes, porque uma tinha 10 e a outra tinha 13 anos de idade, a próxima a completar 14. Elas, tomando a medicação de forma correta, nenhum problema, vamos dizer, não há a AIDS. Né? Você pode ficar com viver normalmente saúde, com o resto da vida aí com HIV. O resto da vida sem ter nenhum problema de saúde. Não desenvolver a AIDS, né? Que é a doença, então, né? Eu estava aguardando a minha habilitação, que a habilitação tem que ser em 60 dias. Mas tem entraves do Poder Judiciário que muitas vezes a sua habilitação, em vez de sair em 60 dias, há casos, como eu recebo às vezes no Monastir, de 2 anos. Entendi. Entendeu? E foi isso que impediu que você adotasse? Não saiu dentro do prazo? Não sabemos até hoje porque não saiu a nossa adoção. Simplesmente recebeu uma comunicação que foi recusada ali o requerimento nem recebemos essa comunicação também. Ah, entendi. Então ficou no vácuo, como a gente diz assim. No limbo. No vácuo, no limbo. Mas você manteve contato com as crianças? Você comentou? Foi negado esse contato. Então você nem sabe hoje? Hoje elas nos procuraram. Porque o que aconteceu? No transcurso do tempo, depois que o tempo, depois de 1 ano que a gente não as via, nós tentamos a adoção no Rio de Janeiro de outras crianças, que daí aconteceu da juíza do Rio de Janeiro ela nos indicou o Matheus e a Daniele, como nós estávamos na fila legalmente habilitados, né? Porque nós temos 2 filas, como eu estava falando, daqueles que estão. Porque, veja bem, hoje eu peguei alguns dados do Cadastro Nacional de Adoção. Deixa eu pegar aqui só para passar para vocês. Ó. Crianças abrigadas, acolhidas. Estamos perto de 30 mil crianças abrigadas no país. Que foram adotadas, então, crianças... Não. 30 mil acolhidas. Entendi. Que estão... Abrigadas, acolhidas. Que estão nos abrigos. Que estão esperando alguém adotar. Não. Também não? Não, porque elas não estão na fila. Entendi. Elas estão em abrigos. Elas estão em abrigo. Desprovidas de uma família, mais triste. Tá. Então, não. Tá. Elas não podem estar elas não estão à procura de ninguém, porque quem tem que fazer essa procura é o judiciário. Aí que está o triste, sabe por quê? Por isso que a doutora Lídia Weber escreveu esse texto para o Monastir. Há muito tempo atrás, eu já nem sei mais, isso aqui foi em 2012, provavelmente, nós fizemos uma manifestação pacífica em frente ao fórum, com violinos, com flores.
Eles fecharam o fórum para nós, mas nós fomos lá pacificamente, com flores, chorar na frente do fórum pelas meninas, né? E a doutora Lídia Weber diz aqui que o acolhimento institucional, que esse acolhimento que a gente diz, quando a gente vai para o hospital, a gente quer ficar no hospital? Não. Não, quer sair logo, né? A gente quer sair logo, né? Então, o acolhimento é uma medida de emergência para a criança que está em situação o quê? De vulnerabilidade. De grave perigo, de vulnerabilidade material e moral. Sim. São essas duas situações. E não é a pobreza, tá, gente? Pois é, a gente associa muito, né? Mas assim, você falou 36 mil crianças que estão em abrigos. 30 mil. 30 mil que estão em abrigos, né? Então, isso. e quais outros... Dessas 30 mil, deixa eu explicar, estão disponíveis ou vinculadas para adoção, porque eu não entendi isso aqui agora que eles fizeram tem 4 mil e poucas. Tá. Então, das 30 mil, tem 4 mil e poucas que estão na filas para serem adotadas, seria isso? Mais ou menos isso que eu entendi aqui. Tá. E os pretendentes disponíveis para adoção são 42 mil. Quase 40. Os pretendentes seriam... Sim, pessoas que estão dispostas a adotar, que querem, que estão buscando a adoção. Então, aí, em números redondos, tem 40 mil pessoas buscando a adoção, tem 4 mil crianças ali na fila esperando para serem adotadas. Só que eles colocam ali crianças, mas eu não consegui ver nessa pesquisa rápida a idade dessas crianças. Entendi. Porque veja bem, gente, se você tem um curso, como eu fiz um curso, que só fala, o curso que eu fiz só falou de bebê. Né? Eles criticam quem só quer bebê. Mas só falaram que quando eu fosse para VAR, eu não queria bebê. E diziam que eu era louca, ainda por cima, no curso que eu fiz. Você veja que absurdo. Em vez de eles incentivarem quem quer adoção tardia, eles dizem que você é louco. E falavam de chupetinha, que você tem que ir com a chupetinha, e não sei o que, para você buscar teu filhinho. Eu nem queria chupetinha, porque eu já tinha tido 2 chupetinhas em casa. Uma criança chorando com chupetinha perto de mim. Eu queria um que corresse mesmo, sabe? Eu só queria criança acima de 5 anos, e olha lá. E o que explica, Aristeia, no teu ponto de vista, essa fila tão grande de gente querendo adotar e de crianças esperando para serem adotadas e não dar esse match logo assim de, poxa, já que tem tanta gente, já adota essas 4 mil crianças, que tem mais 36 aí, digamos que não estão aptas, assim, mas tem muita gente precisando. O que dificulta? É o processo, que ele é delicado mesmo, ou porque dessas 40 mil pessoas aí, sei lá, a grande maioria, 90 e tantos % querem bebês, e muito desses 4 mil já não são mais bebês, e daí também não dá essa incompatibilidade? O que falta para fazer essa ponte? Tem a questão do perfil dos adotantes, tem uma parcela de perfil dos adotantes, tem uma parcela do Poder Judiciário que funciona mal, essa é a verdade. Né? Não tem equipe técnica suficiente para fazer estudo de casos bem feitos, para fazer Tem a formação dos pretendentes à adoção mal feita, entendeu? Tem o descumprimento dos prazos processuais, tem vários fatores. Entendi, vários entraves. E assim, na prática, para a pessoa entender, assim, para eu que sou leigo e para quem está nos assistindo, hoje, a pessoa que quer adotar, qual que é o procedimento que ela faz, assim, qual que é o primeiro passo e o que acontece até o momento que ela, de fato, consegue adotar uma criança? Ou se uma pessoa, assim, que tem o desejo de futuramente adotar, mas queria entender um pouquinho melhor, sabe? Não está decidida ainda, mas quer entender melhor como é que funciona. Eu acho que a criança, ela tinha que... quer dizer, os pretendentes, eles tinham que estudar um pouquinho o estatuto, ler, sabe? Eu acho que o brasileiro, ele tem que parar com essa coisa de acreditar nas autoridades públicas de forma... Nós precisamos de pessoas mais conscientes, né? E principalmente de pessoas bem formadas espiritualmente, na missão que eles vão abraçar. Você entendeu? Porque, por exemplo, o Espiritismo é uma doutrina maravilhosa que nos prepara para isso que nós estamos abraçando. Porque, por exemplo, quando nós lemos a doutrina espírita, nós vamos saber da missão que nós estamos abraçando. Sim. Da missão como pais, como está na questão 625, da missão como mães, né? E assim por diante. Então, se você, como está aqui na questão 890, da mãe, não vamos dar tanta importância aos laços consanguíneos, porque nós espíritas sabemos que os pais não formam o corpo do filho. Né? Mesmo que os filhos que nascem de nós,
Porque as pessoas ficam dizendo assim, você não tem medo? Porque as pessoas falam muita bobagem, né, a respeito dessa questão da adoção. Eu queria desmistificar alguns mitos, assim, quais são os principais mitos que você vê aí na tua história sobre adoção? Que a gente aproveita esse espaço. Você mesmo, Paulo, eu acho que você sabe mais do que eu até, eu acho, sabe? Você que escuta muitas pessoas no atendimento fraterno. Uhum. Por exemplo, a questão genética, eu acho que é a principal. Uhum. Você não acha? De achar que existe, assim, por não ser genética, vai ser, não vai ter vínculo, não vai ter ligação. Ou, não, eu acho que essa é a questão do pecado original, né? Do pecado original da pessoa trazer uma bagagem, por exemplo, né? Uhum. Quando eu fui num dos abrigos que eu fui, por exemplo, eu fiquei pendente, para você ter uma ideia, a adotar 5. Uhum. Porque a minha pequenininha, porque você sabe que você tinha feito uma pergunta para mim e ficou na nossa conversa, nós dois falamos mais. Bom, você não ia estar nesse lugar aí se não falasse bastante. Então, a minha pequenininha, ela tinha uma melhor amiga, né? Mas elas eram grudadas nas brincadeiras e tal, e eu fiquei apaixonada pela menina, sabe? Eu fiquei apaixonada pela menina. E eu só não trouxe porque o meu marido me segurou, tá entendendo? Porque se eu ficasse mais meia hora lá no abrigo, daqui a pouco minha casa ia virar ia ficar um abrigo, uma família. Não, um abrigo não. Não um abrigo, mas ia ficar uma família grande, do tamanho de um abrigo. Bem grande. A mãe teve 8, a mãe dele teve 10, a mãe do Roberto, então a gente não ia ter problema também. Sabe? Mas assim, quem quer adotar, vamos supor que eu e minha esposa desejamos adotar, assim, quais são os pré-requisitos e qual que é o primeiro passo? Quem que a gente busca? Como é que a gente se informa mais sobre o procedimento? Fórum. Uhum. Você vai ter que ir no fórum, tá entendendo como é que é? Você diz que é uma formação para os pais pretendentes? A gente passa por uma formação daí para saber se você está realmente apto? Uma formação fajuta, mas passa. Que seria o quê? Para detectar se você está apto. Espírita, não querendo. Mas assim, seria uma formação para saber se você está apto, para saber se não tem, sei lá... Para você ser apto, você vai ter que ir à vara da infância, né? A vara da infância e da juventude, fazer toda a parte legal. Você vai ter que ver, né, como é que se diz? Pegar lá a documentação, fazer sua inscrição no grupo de apoio à adoção, participar regularmente do cursinho. Entendi. Tá entendendo? Do curso, né? Aí depois que você participar do curso, você vai ter que apresentar essa conclusão do curso, tá entendendo? Na vara da infância. Aí você vai participar de uma entrevista com a psicóloga. Entendi. Vai ser designada uma psicóloga lá da vara da infância. E tudo isso é uma preocupação com a criança também, que vai ser adotada, que eu acho justo que se tenha toda essa preocupação com a criança, que vai ser ajustada. Lógico. Para saber que vai deve ser feito em 60 dias, né, gente? Porque a preocupação com a criança é não deixar que ela fique 10 anos abrigada. Sim, esse é o principal. E daí, uma vez que você 10 anos de abrigamento é uma prisão, né, amigo? Sim, e uma vez que você tenha essa habilitação, daí você entra para essa fila e daí eles tentam casar. Veja, depois eu recomendo que quando você esteja habilitado, que saia a tua sentença, que você pelo menos veja lá, você peça cópia da sua sentença na vara da infância, você ligue muito para vários fóruns do Brasil. Você mesmo ligue, se apresente. Se você realmente, né? Você vai, porque quando você se habilita, você vai dar o seu perfil de adotante. Quanto mais restrito for o seu perfil, mais tempo você vai ficar na fila. Entendi. O que é esse perfil? O que você pode escolher? Quais são as opções assim que você pode escolher? Idade? O que mais? Idade, sexo, cor. Tá. Você pode falar. Estado de saúde. Todas essas questões. Entendi. Você tem o direito de escolher essas coisas, assim, pelo formulário ali que te dão. Tá. Tem, vão dar o formulário. Tem gente que não coloca nenhuma restrição. Fala, olha, eu quero adotar, não importa quem. Tem gente que não coloca nenhuma. Hoje tem casais. A estatística mostra que tem de 30% a 40% dos pretendentes de adoções não colocam isso. Não querem saber nada. Se tem olho azul, se é negra, se tem... A idade talvez seja um pouco mais delicada, assim, se tem 6 meses, se tem 12 anos, é bem diferente. Até na idade as pessoas são mais elastecidas, eu acho. Entendi. Sabe? Eu acho que não tem toda essa... Sabe o que acontece? É que as pessoas, veja bem, você acha que uma pessoa que adotou uma criança portadora de HIV, ela vai querer colocar isso no jornal? Existe uma
Convenção Internacional de Proteção à Criança Portadora de HIV. Uhum. Entendeu? Não é por causa da mãe, Sim. ou do pai, é pela criança. Sim, preservar ali, né? A criança vai ser exposta. Vai ser numa sociedade em que você fazem bullying por qualquer motivo, claro. Entendeu? Os pais querem proteger o seu filho. Claro. E ao mesmo tempo é uma informação que precisa saber, porque questão, sei lá, a escola precisa saber um negócio, qualquer cortezinho que tiver. Eu tenho um casal que mora na minha frente que a gente sempre se acha modelo, certo? Nós sempre nos achamos modelo. Eu não sou modelo de nada. Eu sempre digo isso, entendeu? Eu tenho um casal que mora aqui na minha frente, a Claudete e o Carlos, eu falo o nome deles porque eles são um casal maravilhoso. Eles ficaram aqui na fila em Curitiba, não sei se 3 ou 4 anos na fila, e nunca foram chamados. Nunca foram chamados. Agora eu não me recordo qual foi o município que eles foram chamados, aqui, no interior do Paraná. Eles estavam na fila. Ela estava esperando já 8 anos por uma gestação. Gestação. E na fila 3 anos, acho. 3 anos ou 4 anos. Então é um processo que leva um tempo, né? Uma vez que esteja habilitado, assim, leva um tempo até você ser chamado, conhecer e tal. É um absurdo, né? Com tanta criança brigada, você fica... Pois é, cara, que um dia faz diferença. Se você for pensar que uma criança que às vezes é deixada na lata do lixo, ela sai daquela fase infantil e fica às vezes 1 ano para ser adotada. Se você for observar certas coisas, você fica assustado. Bom, por exemplo, uns absurdos assim, eu vejo assim, uma sensacionalização de uma situação que eu não vejo como você deve fazer isso. As mídias, sabe? Nós temos uma mídia doentia em certas situações. Por quê? Porque no próprio estatuto há a possibilidade de você doar seu filho no fórum. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, né? Que não é crime você doar sua filha. Se você se julgar inapto... Você pode, inclusive, doar para uma pessoa destinada que você queira. Então... Se eu não quero ficar com meu filho, certo? Vamos supor, a adolescente ali engravidou, a adolescente teve uma gestação indesejada, não tem condições, ela pode, com todo o amparo da lei, doar, seja para uma pessoa destinada ou seja para uma instituição, é isso, né? Sim, com todo o amparo da lei. No fórum. No fórum, tá. E o fórum vai encaminhado aí. Porque antigamente, sabe o que acontecia? Essas pessoas chegavam no hospital, a criança nascia, era linda, levava-se para A, para B, para C. Entendi. E registrava-se, a adoção brasileira, que se chamava. Entendi. Mas só as bonitas. Sim. Aí as feias... Você sabe que o último país a ser extinta a roda dos expostos foi o Brasil? A roda dos expostos era a roda que tinha na frente dos conventos. É uma roda... Tipo um moinho, assim, sabe? Uma roda. Na entrada, assim, do portão. Que a pessoa chegava lá e colocava a criança e girava. Nossa. E como é que é E aí foi extinto no Brasil, agora a doutora Lídia Weber é que ela coloca no livro dela, ela tem toda essa história, porque a doutora Lídia Weber é uma das maiores autoridades. Ela era professora da Universidade Federal do Paraná, agora ela se aposentou da graduação, mas ela dá aula na pós-graduação da Universidade Federal. E é uma das maiores autoridades em adoção do Brasil. Legal. E é aqui, do Paraná. Sim. Mas você vai ficar pasmo. Ela não é chamada pelo fórum. Que coisa, né? E ela tem muitos livros. E um livro que eu indico para os pretendentes à adoção é a Adote com Carinho. Entendeu? Então ela vai desmistificando várias coisas sobre a adoção, essas questões do psicologismo. Muitas vezes os fóruns vão adotando de uma forma que não existe. Que não existe... E como que é como são esses abrigos assim? Só para eu nunca estive num orfanato, num abrigo, no centro de acolhimento. Para você ter uma ideia, existia uma normativa que nós extinguimos no nosso movimento, que impedia que os pretendentes à adoção visitassem abrigos. Olha que absurdo. Uma coisa é os pretendentes à adoção, porque eles têm uma verdadeira ojeriza, uma verdadeira pânico se o pretendente à adoção vai visitar abrigo que tenha bebê. Tudo bem. Né? Parece que a pessoa que vai entrar lá vai raptar um bebê lá de dentro. Parece uma coisa assim absurda. Mas então, que proíba
os pretendentes à adoção visitar a criança até 3 anos de idade. Mas criança de 5 anos para cima, gente. Uhum. Elas não podem receber visitas? Ou não O podiam? Estatuto da Criança e do Adolescente obriga que a sociedade, está aqui, ó, em uma das normativas, que é clara essa normativa, diz aqui, ó, vou ler para você. A normativa legal diz o seguinte, artigo 4º do Estatuto, está aqui, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte e vai embora. Tudo aquilo que tem na Constituição. Como é que você vai fazer isso e fazer o que o Estatuto fala, que diz que a criança tem direito à dignidade e à convivência familiar e comunitária? E que é dever fazer com que os pretendentes à adoção encontrem as crianças que são aptas à adoção. Uhum. Você não vai poder colocar um na frente do outro que nem numa cadeia, né? Uhum. Fazer aquele negócio numa delegacia, colocar os que estão aptos a... Não. Então, você tem que fazer eventos, você tem que deixar que as pessoas circulem dentro dos abrigos, de forma organizada, de forma bem estruturada, tá entendendo? Mas como eles não têm estrutura para fazer nada disso, as crianças ficam presas, que nem presidiários dentro dos orfanatos, que eles não querem essas palavras hoje, porque isso ofende o ouvido das autoridades públicas. Mas o que é esses abrigos é isso. Eu fico pensando, orando pelas crianças que estão dentro dos abrigos, pelo seguinte, porque não tem nada mais triste do que você não ter ninguém. Eu acompanho as crianças que saíram da APAV, Associação Paranaense Alegria de Viver. Hoje eles estão sozinhos. Entendeu? E esse abrigo, como é que uma criança de 6 anos vive, por exemplo? Escola, ela sai, ela não sai? Como é que funciona? Ela sai, ela vai para o abrigo, ela vai para a escola pública. Ah, tá. Entendeu? Mas então... essa prioridade absoluta é um absurdo, porque vai para a escola pública, você veja hoje como é que está o ensino público no país. Ela não tem prioridade absoluta, né? Você pode fazer comigo. Né? Entendi. Então, hoje não tem aula, ela está presa dentro do abrigo o dia inteiro, computador, mais ou menos, um outro abrigo é que tem toda essa estrutura, sabe? Eu imagino que, em geral... tem uma coisa, nós não temos estrutura para quando as crianças saem dos abrigos. Eu não sei se você viu, recentemente, que eu estive... Você estava, antes de começar o programa, você estava trocando umas ideias comigo, que eu estive no programa da Fátima Bernardes. E estava lá uma autoridade, que é o juiz do Rio de Janeiro, e agora ele faz parte de uma comissão do Conselho Nacional de Justiça, se eu não me engano, que agora que eles estão estudando uma forma de integração das crianças em programas de acolhimento depois que saem dos abrigos. Porque esses jovens saem de lá sem eira nem beira, sem saber para onde ir. Tem um limite de idade, 18 anos elas são obrigadas a sair, 18 é isso? anos eles são obrigados a... E tipo, só tchau, tá aqui tuas coisas, se vira. Tá aqui tua mala, vá. E daí agora o que eles estão fazendo? Eles estão, esse programa que eu vi lá, estão tentando ver, mas é tudo muito tão tentando, você entendeu? É numa cidade, sabe? Entendi. Por exemplo, tem um programa modelar, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente tem um sistema que é a família substituta. Em vez da criança ficar abrigada, ela fica numa casa, você se inscreve no fórum, também você tem que participar de um curso, né? Você não quer adotar. Você quer participar do programa da família substituta. Como se fosse um intercâmbio, assim, quando você manda o teu filho para um intercâmbio, que ele fica na casa de uma família, assim, até ser adotado. Ou até ser adotado, ou até ser reintegrado, porque o processo dele ainda não foi solucionado. Ah, tá. Dessa criança. Entendi. Desse jovem, entendeu? Então, em vez da criança ficar dentro de um abrigo, por quê? Porque o abrigo tem essas situações aqui, ó. Limitação de interação da convivência social. Invariabilidade do ambiente físico. Planejamento das atividades externas da criança. Com ênfase na rotina e na ordem. Vigilância contínua. ênfase na submissão, silêncio e falta de autonomia. Uhum. Isso aqui, você veja, tudo bem, 120 dias que é o prazo legal da criança ficar abrigada. Você veja, 120 dias. Teve casos na FAV de 18 anos. O que você acha que isso faz com uma pessoa? Pois é. É duro, né? É realmente. Entende? Mata
a criatividade, mata a autonomia. Você entendeu? Vai ser com uma série de deficiências aí. Uma série de dificuldades, fora os problemas psicológicos que a gente não pode nem imaginar. Sim. E voltando, Aristéia, nessa parte da adoção, uma vez que você esteja apto, esteja na fila e de repente encontram ali pais pretendentes e uma criança que encaixa no perfil. Como é que é? Os pais chegam a conhecer essa criança antes de decidir se vão adotar ou não? Ou não, é só depois que eles dão o seu ok, ó, não, essa criança, seu nome, a sua idade, tal, ok, então agora a gente vai conhecer, ou não? Como é que funciona? Não. Você vai começar a ter o direito de visita da criança. Tá? Primeiro você vai, normalmente, onde a criança está abrigada, onde ela está acolhida. Você vai lá, você começa esse processo de aproximação lenta, né? Muito devagar, tá entendendo como é que é? Primeiro que você não vai chegar lá e vai dizer, ó, quero te adotar. Uhum. Jamais, né? Esse processo não é assim. Você vai começar a conquistar a criança. É uma coisa muito interessante, sabe, Paulo? Uhum. Porque a gente fica sem dormir. É muito interessante. Porque você quer... Eu olhava assim para o Alberto e dizia, mas será que ele gostou da gente? Você quer cativar, né? Você que quer cativar a criança. Entendeu? Você quer cativar a criança. A gente talvez tenha uma imagem assim que a criança tá louca para ser adotada, qualquer pai que aparecer lá, ela já pula no colo porque ela quer sair do abrigo a qualquer custo. Querem. E pior que querem também. Também querem. Elas pedem, me adotam, elas gritam também. Querem. Elas também querem. Mas, de qualquer maneira, não é assim. Elas sabem que lá no fundo também elas têm que, né, ter essa e paixão. É uma mudança muito grande também para elas, assusta, eu acho também, porque por mais que elas queiram, imagina, foi bebezinha lá, passou a vida inteira no abrigo, de repente eu vou sair e vou ter uma vida totalmente diferente, é uma mudança muito radical. Mas você também, sabe que a adoção do Matheus e da Daniele foi VaptVupt, né? Ele já... Porque a doutora Mônica Labuto do Rio de Janeiro, com ela não tem papo. Porque o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, no fundo ela sabia que eu era do Monaci. Entendi. Ela sabia. Ela sabia do meu vício congênito, da minha batalha. Mas ela também era batalhadora lá no Rio de Janeiro. Ela também é uma juíza que cumpre a lei, sabe? Porque você veja bem que interessante. Ela é da vara da infância, e vara de infância tem horário? Tá entre nós dois. Tem horário? Não, né? Não. Só que daí, na vara, que ela trabalhava, né, no fórum, ela tinha estabelecido um horário para ela cumprir. Expediente. E o que aconteceu? 9 horas o fórum fechava. Sabe o que ela fez com a mesa dela? Pôs na rua. Olha só. Ela pôs na rua a mesa e depois é que eu soube dessas histórias todas, né? Aí ela pôs na rua essa mesa e daí ela começou a responder um processo disciplinar por ter colocado a mesa dela na rua. Mas ela tinha um monte de gente para atender. Ela ia fazer o quê daí? E daí no seu caso, então, você vai visitando, daí as visitas vão ficar mais frequentes, daí de repente ele vai para tua casa, fica um final de semana, volta para o abrigo, vai assim, gradativo. Aí depois do direito de visita, a criança tem o direito de visitar você. Aí o juiz libera a criança para te visitar. Seria um próximo passo, assim, um próximo estágio. Próximo passo, direito de visita. Tá. Aí depois do direito de visita, se realmente se estabeleceu esse vínculo entre você e a criança, aí tem o direito de guarda. Aí você recebe o direito de guarda. Que legal. Aí a criança passa a residir com você, aí fica meio irreversível, só se acontecer alguma coisa muito grave para isso. Né? Aí, depois do direito de guarda, apesar que tem umas coisas meio teratológicas também, tem umas coisas loucas, né? Porque você imagine que o Alberto era a Polícia Federal e ele tinha um amigo, tá? Com um filho que ele nunca tinha podido levar o filho para fora do país. Porque enquanto você está com uma guarda, a criança não tem o seu nome. Tá. Isso é sério também, tá? Você pode, eventualmente, depois colocar seu sobrenome na criança? Não, é obrigatório isso. Tá. Porque a adoção, ela risca a certidão de nascimento biológica, ela é arquivada, e a sua certidão, então, a certidão da criança passa a valer com o nome do pretendente, do pai, adotivo. Dos pais, ou pai, ou mãe, adotante. Né? Aí tem direito de herança, todos os deveres legais, né?
Uhum. Direitos e deveres, né? Você também fica responsável pela criança ali até os 18 anos, como um filho, tudo igual, né? Total. Qualquer coisa que a criança fizer, você responde pela criança, porque você é o responsável oficial perante a justiça. O resto da vida, né? Sim. Porque afetivamente... E assim, quais são as maiores dificuldades que as crianças encontram, ou jovens, logo no início da adoção? Como é que foi a adaptação dos seus, assim? Ou não... O meu foi um pijama. Um pijama em que sentido, assim? Porque ele veio do Rio, né? Aí entendi, ele passou muito frio. Não, porque daí ele não queria usar pijama. Daí ele... que bobeirinha, Egra. Não, uma bobagem. Mas que bom que... Eu digo, guri, você não pode dormir sem pijama, você vai morrer congelado. Aí eu resolvi o problema. Porque era Flamengo, menino, mas olha, não sei como é que eu achei aquele pijama. Que tinha umas figuras que eu vou guardar até hoje, que eram uns desenhos assim que eram em vermelho. Tá. Daí ficou o pijama do Flamengo. Ele adora vermelho, porque era Flamengo. Aí eu comprei. Mas a primeira briga, discussão, foi um pijama. Mas assim, no seu caso não houve grandes dificuldades de adaptação, assim, Não, há dificuldade de adaptação, né, gente? Isso é normal, né? Eu imagino normal. Que os pais têm que estar preparados, imagina, né? Ele saiu do Rio de Janeiro, né? A adoção tardia exige maturidade, né? Exige essa compreensão realmente de bastante bate-papo. Existe, ao mesmo tempo que você tem que dar, vamos dizer assim, limites. Eles testam. É um adolescente, né, Paulo? Sim. Então ele vai testar a sua autoridade o tempo todo. Tá entendendo? E às vezes já carrega uma carga traumática muito grande da infância, né? A gente não sabe também. Mas traz. Sempre, né? Aí é que está. Como a gente entende a reencarnação, né? Até eu estava lendo um grande filósofo da atualidade, que é o Ryan Holiday, que ele tem um livro muito interessante chamado Quietude. Muito bom esse livro dele, maravilhoso. Então, todos nós trazemos essa criança machucada dentro de nós, né? Mas, quando você lê esse capítulo do livro dele, é muito interessante, porque nós sabemos que essa criança machucada não se resume à existência atual. Eu, como espírita, eu já entendo, e eu começava... eu sempre disse isso para o Matheus, eu digo até hoje para ele, filho, a mãe, eu dizia para ele, a mãe não vai poder curar todas as tuas dores. As dores da tua alma, né? Da tua alma reencarnada. Por quê? Porque a mãe só chegou agora. A mãe queria ter chegado em você quando você nasceu. Eu chorei muito por causa disso. Né? Eu perguntei para Deus por que eu só cheguei agora. Entende? No caso dos seus, eles tinham ido para o abrigo bebês muito jovens ou já eram mais crescidinhos quando eles foram para o abrigo? Eles foram bem assim, pequenininhos até. A entendi. Dani foi com 3 anos e o Matheus com 7. Não tem memória da vida antiga, digamos assim? Tem, porque o pai... Porque na realidade é o seguinte, o pai foi abandonado pela esposa, né? Porque ela teve um problema, né, de pessoal. E ele teve câncer. Então ele não deixou os filhos por não querer. Ele estava impossibilitado. E eles depois tiveram algum contato com os pais biológicos? Ele vinha visitar o filho. Entendi. Ele que vinha, legal. até quando ele pôde, né? Até quando ele pôde. Depois... Então eles têm a marca, né? A marca. Entendi. Tanto é assim que a vinculação deles, assim, de certa maneira, ele tem uma vinculação, ele pessoalmente até mais comigo, assim, vamos dizer, né? Um aspecto afetivo, porque realmente... e para chamar de pai e mãe, assim, foi uma coisa... chamavam de pai e mãe, você e o Alberto, ou não? Chamam. Normal. Desde o início foi uma coisa natural para eles, assim. Natural. Que é uma palavra muito forte você chamar alguém de mãe ou de pai, né? É uma coisa assim... Muito, mas foi muito natural. Muito natural. Que legal. O amor, ele transforma a gente. Transforma. Sabe? E depois tem uma coisa, como o Matheus, como o André e o Lucas estavam preparados para a adoção... Isso que eu ia perguntar, como é que foi a receptividade ali, o acolhimento dos filhos? Porque muito tranquilo. Que bom. Porque às vezes não tem a maturidade que os pais têm para saber lidar com a situação. Mas eles eram preparados para a adoção. Eles faziam muito trabalho voluntário, voluntário. Que legal. Né? E para eles a adoção foi uma coisa, então, extremamente natural.
Vocês, como é que foi a conversa de vocês com eles? Assim, olha, a gente vai adotar, o que vocês acham ou não? Assim, eles também queriam que adotasse? Eles tiveram participação na decisão? Eles participaram de tudo. De tudo. Tanto é assim que eu não ia nem pedir a foto dele, pra você ter uma ideia, porque para mim não interessava. Entendeu? Foto para dizer é bonito, é feio. Pois é. Não. É um tabu, assim, porque fica uma coisa meio estranha. Você fala, olha, eu quero adotar, mas eu quero que seja um bebê loiro, de olho azul, de 6 meses, do sexo feminino, e você começa a colocar um monte de coisa, fica uma coisa meio assim, né? E será que você está preparado para adotar realmente? Porque quando você você engravida biologicamente, você também não sabe se vai ser menino, menina, você não sabe se vai vir 100% saudável, se não vai vir, né? Então... Você veja, você está jogando... É verdade. Entendeu? E as pessoas, todas as vezes que as pessoas dizem, e a gente tem como mães e pais do coração, qualquer coisa às vezes que você vai, uma reclamação que você vai fazer, a gente tem um certo pudor, sabia? Porque parece, na visão das pessoas comuns, das pessoas que estão de fora, que só os filhos do coração dão problema. Você entendeu? Mas é mentira isso. Isso é uma falácia, é uma inverdade. É uma visão totalmente equivocada. Porque todos os filhos deixam você insone, não deixam? Sim. Você não tem que cuidar. Por exemplo, se você pega um bebê para cuidar, você vai ter que ficar a noite acordada, seja seu filho biológico, ou seja seu filho do coração. Não pode haver distinção. Filho, né? Que você é um filho adotivo, quero dizer. É o mesmo trabalho. E os filhos adotivos, em algum momento de revolta, assim, chegaram a falar: você não é minha mãe, você ama mais seus filhos biológicos do que a gente, você nem teve alguma situação assim ou nunca teve nada disso? Não, deles não. Eu acho que é bem tranquilo nesse aspecto. Que bom. Sabe? E até eu queria que você comentasse que ainda a gente vai para a parte final da nossa entrevista, mas quem deve estar nos assistindo deve estar curioso para saber como é que eles estão hoje. Quantos anos, o que fazem, se você puder conversar. O Matheus, ele está com 23, ele tem 6 meses de diferença do André. Que legal. Entendeu? E foi muito interessante, ainda bem que eu soube escolher os nomes, né? Porque Podia dar nome igual, às vezes? Eu ia dar nome igual, você acredita? Eu ia ter 2, porque eu sempre ficava em dúvida entre Lucas e Mateus, porque eu tenho 3 apóstolos, né? É Lucas e Mateus e André e Mateus, aí eu sempre escolhi. Aí depois veio o Mateus, entendeu? Porque o Mateus estava para vir, só que veio um pouquinho depois. Então, ele nasceu 6 meses antes do André. Ele tem 6 meses, ele é mais velho de 6 meses. Então, ele está com 23 anos, ele é bombeiro civil, né? E a única coisa que ele deixou a mãe triste, que ele sabe disso, né? É que ele parou a faculdade de educação física. Tá. Que ele estava, no último ano ele parou. Poxa, no quem sabe retoma aí, eventualmente. Pois parou, não sei, aquelas coisas, né? De jovem, né? Mas ele é bombeiro. Tá namorando. Que legal. Ele é bombeiro, muito competente. Está trabalhando na Petrobras. E a outra adoção... E a Dani, que é a irmã dele. A Dani é a irmã dele. Ele tem 23. É a irmã biológica dele. A irmã biológica. Tá. Foi legal porque também a gente conseguiu que não separasse os dois. Tá. Até um parênteses, existe assim, por exemplo, se você adota um irmão, você tem que adotar os dois ou não? Pode adotar só um e o outro fica no abrigo? Como é que funciona? É variável. Entendi. Não há essa obrigatoriedade, assim, de não separar 2 irmãos. Então Agora, 2 irmãos, normalmente, eles preferem deixar juntos. Claro. Às vezes, por exemplo, já tem casos de ter 8 irmãos. Daí fica difícil adotar os 8, né, também. Aí é difícil, né? Tem que ser uma mega família, né? Pois é. Então, às vezes, adota, assim, 3, adota... Aí eles deixam em famílias Ou deixa 2 e 2, alguma coisa... entendi. Eles deixam em famílias próximas, entendeu? Para as pessoas poderem... assim, ter contato, etc. E a Dani, então, o Matheus tem 23, tá com 20 anos. 20, tá 3 anos mais nova. E ela é auxiliar de veterinária. Legal. Auxiliar de veterinária e tem um dom artístico excepcional. Ela desenha, pinta muito bem. Uma coisa que me faltou perguntar é, assim, a criança, normalmente eles chegam até o abrigo por quais vias, por quais motivos? Assim, abandono parental, problema com drogas, pais violentos perdem a guarda, qual que é, assim, o principal? Bem, é como diz a doutora Lídia Weber, né?
você vai ter que ler o processo do seu filho. Veja, a criança, o jovem, né, o adulto, ela vai ter acesso ao processo dela. Uhum. Por exemplo, se você adota um bebê, entendeu? Até está passando um programa, uma novela das 6 agora que está tratando essa questão da adoção, né? Ela vai ter acesso ao processo dela. Ela tem o direito hoje, tá, de ter acesso ao processo dela. Mesmo que ela não saiba que ela tenha sido adotada bebezinha, ela tem o direito de ter acesso ao processo dela, saber o nome da mãe dela, biológica, se ela não tinha pai, etc. etc. Uhum. Mas, qual foi mesmo? A maioria das vezes, o que leva as crianças a terminarem no abrigo? Então, você vai ter que ler esse processo. O processo, nenhum processo, como diz a doutora Lídia Weber, é bonito. Uhum. Né? Mas você parou precisa lá, ler para você se conscientizar do qual é a história que o seu filho viveu e quais vão ser as nuances. E mesmo porque, se ele precisar de um acompanhamento psicológico, que é interessante de você fazer esse acompanhamento, né? Porque todos nós precisamos desse acompanhamento psicológico na vida, gente. Porque a psicologia está aí como um instrumento. A psicologia transpessoal da Joana está mostrando que nós somos um ser interexistencial, como dizia nosso querido companheiro lá, o Herculano Pires. Então, nós não podemos negar essa dimensão que nós temos. E a gente só vai no psicólogo quando tá já arrebentado, né? Porque aí não tem esse hábito de fazer um check-up mental que nem a gente tem da saúde, né? Não tem como... Isso, né? Tem então, imagine uma pessoa que já renasceu, que eu sempre dizia, então eu dizia para o Matheus que eu não podia curar o que passou, mas que eu era a luz do futuro. Uhum. Que era o apoio dele do presente e que jamais, eu sempre digo para ele, você pode... Porque, claro, você vai dizer assim, você nunca brigou com ele. O tempo todo. Quem ama, educa, né? Quem ama puxa a orelha. Puxa o freio, tá entendendo como é que é. E com ele, então, você tem que de vez em quando, né? Porque, como é que diz no Rio de Janeiro, que a gente brinca? Meu Deus do céu, tem uma palavra, agora não sei se eu vou conseguir lembrar. Uma gíria deles. Deles lá do Rio de Janeiro, Então diz, é um negócio assim, que ele é turrão, né? Ele sabe? Você tem que estar, né? E eles têm aquele sotaque carioca também. Não tem, até a Fátima Bernardes no programa, se você pegar e ver lá no site, a Fátima Bernardes tirou sarro da Dani. Ela fala leite quente. Não... Pegou o jeito. Ela adotou tanto a gente que ela tem leite quente já. Nossa, olha só. Amigo. Isso que veio com 20 anos. Quer dizer, com 20 anos não. Na época ela tinha quanto? Ela veio com 10. Com 10. 10. Ela pegou tudo daqui, até o leite quente. Curitibana. Tá acostumada com esse frio aqui agora. Já acostumou com o frio e tudo. Congela, né? Porque você não sabe, ela tem 20 anos, sabe quantos quilos ela tem? Não. 42. Nossa, 42? Ela é um mico. Olha só. Ela dá, olha, não. Eu fico preocupada com ela, porque ela é um... É mesmo, 42 é bem miudinha, assim. Ela é magérrima. Olha só, que coisa. É o biótipo. Biótipo, cada um tem o seu, né? Mas que legal, Aristei. Olha, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente encerrar do Monaci, assim, o site, quem quiser se envolver, contribuir, conhecer mais o trabalho. Contribuir, gente, é quando as pessoas estiverem dispostas realmente à adoção. Eu acho que nós que acreditamos na nova geração, né, a gente tem que pensar que o amor, realmente, não existe gesto, como o Divaldo fala. O Divaldo adotou mais de 600 pessoas, 688, eu acho. E ele amou aqueles filhos com toda a alma, né? Com todo ele e o Nilson, né? Que o Nilson era outra criatura, assim, que a gente se aproximava do Nilson, ele exalava aquela paz, aquele carinho, aquela ternura, entendeu? Era só amor aquele homem. Meu Deus. Que maravilha, Era uma maravilha. Então, o Monaci, ele nasceu da nossa dor. Da dor da gente ter se afastado das nossas filhas. Mas hoje duas voltaram. Né? Duas voltaram, a gente tem tá contato. Com elas. Na realidade, de certa maneira, a gente, vamos dizer assim, que a gente tem 6 filhos, né? E outras 2 foram adotadas. Elas estão bem, nós estamos bem, porque o amor é isso. O amor, como diz o Divaldo, a gente não pode ser egoísta. O amor é doação, né? O amor é doação. Se elas estão bem, nós estamos bem.
E inadotável, entendeu? Esse termo, o que seria inadotável? É toda criança que não entra na fila. Mas assim, toda criança que não é vista, porque a criança que está abrigada, ela não tem voz. Entendi. Então nós tínhamos que, naquele momento que nós estávamos naquele sufoco, que a gente estava desesperado de dor, eu, meus filhos, meu esposo, que é só coração, Alberto. É um pai de Mas qual que é o critério para determinar que uma criança é inadotável, que ela não esteja nessa fila? O critério que minhas filhas ouviram, que elas eram aidéticas, da própria juíza. Nossa, que duro, né? E além disso, imagino que tem outras, não são só crianças com HIV, né? Mas várias outras, qualquer coisa que o juiz... Aí eu falei da Claudete e do Carlos e não concluí. Eles, então, foram para o interior, e quando eles estavam a caminho, eles foram chamados para essa vara do interior para uma criança, porque a pessoa disse o seguinte para ela, é uma criança especialista, a criança não senta, a criança pode nunca andar, a criança é uma criança especial. Você quer vir aqui? Só vem se você for adotar. Ela foi. E a criança corre. Olha que maravilha. A criança tem dificuldade. Mas é a filha dela. Que a gente ama. Quem é pai, amo. Quem é mãe? Quem é pai, quem é mãe? E olha, ele ama. E você não vai acreditar. Quando ela voltou, ela soube que estava grávida. Olha só. Isso é uma coisa que eu já vi o Divaldo falar também, né? A mulher tem dificuldade para adotar, para engravidar, por muito tempo não consegue, desiste, adota e depois que adota engravida, porque parece que sai alguma coisa. Mas ela já foi grávida. O mais incrível é isso. Olha só. Entendeu? É uma coisa linda. Então, gente, a adoção é um gesto de amor inigualável. Eu só posso dizer para vocês isso. Como eu estava pensando que eu ia começar hoje falando com você, Paulo, que uma frase de Fernando Pessoa: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. De Fernando Pessoa. Tudo vale a pena. Por quê? Porque eu não me arrependo de nada, não me arrependo de absolutamente nada do que aconteceu. Nem desse sacrifício todo. Sabe por quê? Porque as dificuldades do caminho foram lições para nós. Sim. Com certeza. E a gente não sabe por que tudo isso aconteceu, mas se uma criança no meio desse caminho foi adotada, deixou o abrigo por causa do Monaci, eu já fico feliz. Com certeza. Até porque essa criança podia ser você, né? Podia ser eu, podia ser qualquer outra pessoa. Como diz aqui no final do texto que eu escrevi sobre genética e adoção, né? Que é muito bonito esse texto sobre genética e adoção, porque a gente não dá os corpos dos nossos filhos, gente. Quando a gente gera, a gente dá os corpos, perdão, mas não dá a alma. O espírito. Não dá o espírito. O espírito é que define. Mas a gente dá o corpo entre aspas também. Dá só o material genético aí. Semana passada, uma palestra do Divaldo belíssima sobre essa questão, e foi feita uma pergunta para o Divaldo: em que momento que o espírito se liga ao óvulo e ao espermatozoide? Ele se liga mentalmente no momento em que o espermatozoide que ele escolhe, porque veja bem, o material genético que vai fecundar o óvulo é que ele precisa. Então é ele que escolhe o espermatozoide naquela quantidade enorme de espermatozoide, é ele que escolhe o espermatozoide que vai ganhar a corrida. Olha só, são coisas... Porque é ele que ganha. São maravilhas da vida, né? É ele né? que cria a barreira que vai impedir que os demais façam o quê? A chave do óvulo. Então, é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Todo, tá entendendo? Mas é o espírito, ele que está lá em cima, e não nós. A gente só dá o material. Então, a gente não precisa ter medo da adoção. Não precisa ter medo. O gesto da adoção, ele é um gesto que eu não me arrependeria mais. Se eu fosse mais jovem, não sou tão velha, gente, sou tudo de cabelo branco, gosto de estar na pandemia, novo visual, estou com 56 anos, mas eu vou dizer para vocês, se eu fosse mais jovem, e se o processo não tivesse exaurido as minhas energias, porque o processo não foi fácil, eu disse, foi a forceps, ou o processo do híbrido. Então, se fosse tivesse sido mais suave, talvez eu não tivesse ficado nos dois. Se tivesse tido coragem de adotar mais nos dois. E 2 almas a mais teriam vindo para a nossa casa. Mas
Deus não quis, mas já fez bastante. Que assim for. Né? Mas os nossos corações continuam nas campanhas aí do bercinho de Jesus, e a gente continua fazendo sapatinho, a gente continua pensando nessas crianças maravilhosas que vão formar esse mundo de regeneração que a gente sonha. Se Deus quiser, assim seja. Olha, Aristea, muito obrigado aí pela sua participação. Acho que a gente aprendeu bastante aqui. Acho que vai servir para muitas pessoas que querem entender um pouquinho mais sobre esse processo de adoção. Como você falou, né? Eu acho que Ai, gente, assim... eu não posso esquecer uma coisa, peraí. Sim, deixa eu colocar esse trabalho. Gente, eu vou passar para os meninos e eu queria dizer para vocês o seguinte, que vocês podem entrar em contato com o Paulo, entrar pelo Monaci, mas se vocês quiserem falar comigo, eu vou deixar também o Gmail, aristeahal@gmail.com. Se alguém quiser falar comigo, pode entrar em contato. Tá? Também no meu Gmail pessoal, que eu dou esclarecimento. Tá? Ou no Gmail do Monaci, que fica muito mais tranquilo. Entre lá no Monaci. Monaci.com.br, né? Isto, né? E também tem o Promonaci. E vocês vão, a gente vai entrar em contato. E se vocês tiverem a oportunidade de ler esse trabalho do André, que eu vou deixar com o Paulo, tá lá também no Monaci. Esse trabalho é do André, do meu filho, e ele fez todo o trabalho em cima das questões jurídicas da adoção. Então, se vocês quiserem ter a oportunidade de ler, porque o Paulo estava falando o que precisa para adoção, um pouquinho também de entendimento jurídico. Tá? Maravilha. Eu falo para vocês que precisa de entendimento jurídico. Então, o Monaci tem muito material. Muito. Só basta querer pesquisar. Convido a todos que nos acompanham aí, que acessem Monaci, monaci.com.br. Lá você vai ver o trabalho do André, você vai ver várias informações ali sobre quem quer adotar e sobre, enfim, todos os trâmites e as questões relacionadas à adoção. Mas o principal de tudo, né, Aristeia, eu acho que é isso que você falou, que a gente pode resumir nossa entrevista, que a adoção é um ato de amor, o maior ato de amor que a gente pode ter, assim, porque você embalar um filho alheio no colo sem receio, né, no seio... No seio sem receio. No seio sem receio. Então, é você pegar assim, e você entender que realmente a natureza da família ela é espiritual, não é genética. E para encerrar, eu conto uma coisa para você também, Aristeia, que eu sou pai do coração. Eu sou pai biológico da Sofia, de 6 anos, e sou pai do coração da Giovana, de 14 anos. Ela não é adotada, mas ela é do primeiro casamento da minha esposa. Então. E eu estou com ela desde que ela tem 1 aninho. A gente tem... E ela tem também o pai dela, o pai da vida, que também é maravilhoso, tem uma relação excelente. Ela tem 2 pais. E eu tenho 2 filhas iguais. Se a Sofia é minha biológica e a Giovana não é minha biológica, para mim isso é indiferente, porque as 2 têm exatamente o mesmo lugar no meu coração. E eu acho que quem adota tem que pensar assim também, né? Não existe isso. Quando você decide ser pai, você decide realmente... É um ato de amor assim que extrapola, transcende o seu ser, dá um propósito muito maior para sua vida e é uma coisa maravilhosa mesmo. Então, que legal, parabéns pelo seu trabalho. Agora, Paulo, você tocou numa questão muito importante. Deixa eu só dizer uma coisa. Claro. Isso que você falou é muito grave. Porque a gente vê hoje dos seios das famílias que as pessoas às vezes começam relações afetivas em que um dos cônjuges trazem seus filhos e as pessoas não aceitam. Sabe? Então, é bom que você tenha dado esse depoimento, porque eu acho muito importante isso. Entendeu? A gente fazer o evangelho no lar, dentro das nossas casas. Sim. Entendeu? E trazer, por exemplo, naquele livro do nosso querido Chico, do Neio Lúcio, O Jesus no Lar, a presença de Jesus. Nós estamos precisando muito da vivência de Jesus dentro das nossas casas e pensar nessa figura tão doce do nosso mestre, para que a gente tenha a vivência do amor dentro das nossas casas. Amém. E aceitarmos. Com certeza. Os filhos do coração venham também através das famílias reunidas. Com certeza. Isso é muito importante. E você sabe que nós espíritas, eu acredito que tudo isso já estava na programação divina, né? O meu encontro com a Giovana. Eu tenho uma relação muito boa com o pai dela e isso é importante também, né? A relação amistosa dos pais e das mães quando dá caso de divórcio, enfim, para o bem da criança. Enfim, mas assim, amor de pai e amor de mãe, eu acho que não existe nada maior nesse mundo.
biológico ou não, isso não importa, o importante é que é uma grande oportunidade de a gente aprender a amar, né, a gente evoluir como espírito moralmente, aprender a amar, sobretudo numa situação de adoção. Então acho que é uma prova de amor muito grande e dá significado à nossa existência. Aristeia, olha, muito obrigado pelo seu tempo, parabéns pelo seu trabalho, por tudo que você realiza, para a gente é um prazer ter você aqui. Convido todos novamente a acessarem o Monaci, e quem quiser também, então, Aristeia Rau, R-A-U, o sobrenome dela, @gmail.com. Tenho certeza que ela vai ter o maior prazer em atender você, e podia só que você deixasse uma mensagem final aí de esperança e de otimismo para quem nos acompanha. Então, queridos irmãos, que Jesus possa nos abençoar, e eu vou deixar uma mensagem bem curtinha, que eu amo desde a minha faculdade de letras, quando eu conheci a poetisa Helena Collodi. Concede-me, Senhor, a graça de ser boa, de ser o coração singelo que perdoa, a mão solícita que espalha sem medidas, estrela pela noite escura de outras vidas, e tira da alma alheia o espinho que magoa. Muita paz. Assim seja. Aristeia, muito obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado também pela sua audiência. Curta aqui o vídeo se você gostou e se inscreva no nosso canal, compartilhe para que essa mensagem possa irradiar para outras pessoas. E mais uma vez, obrigado por estar sempre conosco aqui no nosso programa Direto ao Ponto Entrevista. Eu sou Paulo Machado. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre mim, sobre o meu trabalho, é só acessar paulomachado.com. Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.